Michel passou por Portugal e a sua passagem marcou não só a sua vida íntima e relacional, mas marcou a história do pensamento contemporâneo português de alguma maneira. Exatamente porque ele tornou-se amigo de casa de um casal que foi fundamental durante os anos 40 e os anos 50 e até um pouco no final dos anos 60, durante o período do Estado Novo, que foi a família Quadros Ferro, António Ferro e a Fernanda de Castro. Ora, o Michel entra em Portugal como cultural attaché da Roménia, e é este homem e a mulher, Fernanda de Castro, uma grande poetisa, que são os amigos íntimos de Michel. Íntimos no sentido de partilharem jantares, visitarem-se uns aos outros. E, portanto, há correspondência entre os dois. Portanto, essa correspondência é muito curiosa, já foi publicada recentemente, merece ser estudado a todos os níveis, quer a nível cultural, quer a nível íntimo, quer a nível espiritual, porque revela a verdadeira natureza do Michel. Uma natureza de um grande observador social e cultural, um homem que busca constantemente os detalhes da espiritualidade em todo lado, mas que não está alheio à política internacional. É um homem completo. Michel é um homem completo. E claro, por ser completo e por ser um indivíduo com um QI muito elevado, ele falava fluentemente 8 línguas, incluindo línguas mortas. Para que falar e escrever fluentemente línguas mortas? Mas ele tinha essa característica de um grande linguista, um grande poliglota, que lhe facilitava o contacto com outros países, com outras culturas. E rapidamente aprendia. Ele, ao fim do ano, já estava a falar mais ou menos o português. Portanto, era um homem destes. Para ter esta qualidade é porque se está aberto e receptivo à realidade. Portanto, era um homem muito vivo. Michel não consegue conter a sua curiosidade e escreve um livro sobre Portugal. Esse livro sobre Portugal, que é Portugal Journal, é um livro, portanto, é um diário de bordo, onde Michel vai descrever, dia a dia, ou de semana a semana, ou mês a mês, as suas experiências. As suas experiências em contacto com o povo, e é aqui que ele nota algumas semelhanças com o povo romeno. Ele ficou espantado. Portugal e a Roménia tão longe, geograficamente, mas na língua tão semelhantes. Isto é muito estranho. Como é que é possível? Porque entre Portugal e a Roménia existe a Espanha, existe a França, existe a Itália, existe a Alemanha, e de repente há uma série de sonoridades das duas línguas que são muito semelhantes e ao mesmo tempo diferentes. Enquanto Michel e a Nina estiveram aqui, como cultural attachés, organizaram vários eventos, vários tertúlios, com a ajuda também do António Ferro e da Fernanda de Castro. Portanto, foram dois casais inseparáveis nesse período. Portanto, houve uma grande partilha. Nesta troca de correspondência entre as duas famílias, há uma carta muito curiosa que Michel envia a Fernanda de Castro. Porque a Fernanda de Castro ouviu, num jantar, uma confidência do Michel quando esteve na Índia, quando era novo, tinha acabado o seu doutoramento em Paris e foi para a Índia. E na Índia ele teve várias experiências. E numa dessas experiências ele estava nos Himalaias. E ele foi admitido numa irmandade, em um mosteiro, onde passou por uma iniciação. E a Fernanda de Castro ficou em pulgas. Oh homem, você vai ter que me contar essa iniciação. Isso foi... depois eu falo. Mas não falou. A Fernanda de Castro insistiu por carta para que o Michel contasse. E o Michel não lhe conta, porque não pode, porque jurou não contar, mas disse, se algum ser humano passasse por aquela experiência, nunca mais voltaria a ser o mesmo. Mas a sua presença em Portugal é muito importante porque a descoberta do povo português é fundamental. Ele vai analisar, vai estudar o fenómeno de Fátima. Ele vai escrever sobre isso. E é nesta altura que morre Nina. Morre em Cascais com câncer. E nesta altura o Michel sente-se totalmente perdido. É um inferno para ele. Ele não pode regressar à Roménia por causa da ocupação do território.
sob o ponto de vista do símbolo universal que Michel Viard tratava tão bem. Michel Viard, na sua viagem pela vida, ele vem sofrer, vem aos infernos em Portugal. O ponto mais baixo que ele toca é aqui. E isto é interessante. Porquê em Portugal? Porque não na Roménia? Porque não em França? Porque não nos Estados Unidos? Não, foi aqui. Ele aqui teve grandes amizades, houve momentos de grande felicidade, e é aqui no momento em que ele vai ao fundo. Vai a pique. Ora, isto é curioso, porque eu sei que Michel Viard também estudou a origem de Portugal. A origem céltica, ibero-céltica de Portugal. Ora, Michel Viard era um grande defensor do passado histórico da Roménia. Ele mesmo escreveu e defendia, houve um momento da sua juventude que defendeu o princípio e as ideias de Zalmoxis, o grande fundador da comunidade do Danúbio e da Roménia. Ora, Zalmoxis é tido como uma espécie de herói, psicopompo e herói da alma romena e, de uma certa forma, do arianismo europeu. E certamente que em Portugal Michel Viard encontrou as mesmas características. Isso fez surpreender-o. Até aqui eu encontro também esta sombra dos Almoquins, mas sob a forma ibérica. Que coisa interessante. E ele ficou apaixonado por isso. E, portanto, os gregos designavam a Ibéria do Sul, o Algarve, como uma espécie de inferno, de Hades. Ora bem, isto era conhecido. E, portanto, na altura, no período grego clássico, o sul do Algarve era considerado como as terras para além das colunas de Hércules. Estão no fundo do mundo, é o inferno, porque é o mar aberto. O Mediterrâneo é o mar fechado. Como para além das colunas de Hércules o mar não tem fim, é o inferno. E, de facto, arqueologicamente encontraram-se no sul de Algarve vários meninos com serpentes e vários centros de cura da antiguidade pré-clássica. Portanto, uma coisa bate certa com a outra. E, certamente, o Michel Viard encontrou gente, arqueólogos e antropólogos, que lhe falaram nisto. Porque ele conhecia toda a gente. E, portanto, para ele, Portugal foi um campo de pesquisa, de comparações com a Roménia. E, portanto, foi um momento feliz dele. O momento de infelicidade é quando a Nina morre e ele entra numa depressão profunda. Portanto, sob o ponto de vista simbólico, eu acho que ele veio aos infernos, de facto, porque era aqui o lugar dos infernos de todos os povos do Mediterrâneo, oriental também, que procuravam o além. E ele aqui encontrou o além, só que o além é um inferno, de facto. Foi um período de longo curso de sofrimento que só conseguiu recuperar depois, quando regressa com a sua sobrinha a Paris, e então ele vai começar a reeditar e a escrever e a dar conferências e aulas em Paris, na Sorbonne, e só depois é que é convidado para os Estados Unidos, para Chicago. Portanto, a sua personalidade, extremamente multifacetada, desde o embaixador, desde o investigador, o escritor, o historiador das religiões, o filósofo, o pensador, é um homem que ainda hoje nos causa espanto. A nível académico, as pessoas só conhecem o trabalho de Michel Viard pelas suas publicações a partir de Chicago. Algumas feitas a partir de Paris, mas as mais conhecidas. Mas ninguém o conhece na vertente humana, nem tampouco na vertente metodológica do trabalho científico. Significa que ele desenvolveu um método de trabalho, de pensamento, de análise. Isso é extremamente importante, inclusivamente ainda hoje, para a história das religiões, para a filosofia das religiões e para a antropologia. A importância de Michel Viard para Portugal, na altura em que ele esteve aqui, é unicamente a nível diplomático. Diplomático a nível da cultura, de elite. E passa sempre pela família António Ferro. Isso é fundamental, foi grande referência. E tinha de ser assim porquê? Porque o António Ferro era o diretor do Serviço Nacional de Informação, do Estado Novo. Portanto, tudo passava por ele. E foi a pessoa certa, porque o António Ferro conhecia todos os artistas. Ele conhecia os artistas, conhecia os embaixadores, ele era um grande conferencista, escrevia muito sobre Portugal. Ora, sendo já Michel Viard um homem notável, como grande historiador das religiões e um grande poliglota, o António Ferro já sabia, antes de Michel Viard chegar a Portugal, já sabia quem é que vinha. Disse, bom,
eu não vou deixar escapar esta oportunidade de estar junto de um grande intelectual. E essa amizade desenvolveu-se e manteve-se. Portanto, a presença de Portugal domiciliar é extremamente importante ao nível das elites. Ajudou, sem dúvida nenhuma ajudou, a enriquecer o espólio já vasto da família Ferro. Sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista espiritual. Porque a Fernanda de Castro percebeu logo que tipo de homem que era o domiciliar. Não era um homem comum. Um homem que via mais longe do que a maior parte das pessoas. Tinha uma dimensão espiritual. Nós hoje já podemos falar assim, na altura não, não se fala muito disso. Mas é verdade, o homem é composto por vários elementos, não é só um. É um conjunto de várias coisas. Se tirar uma dessas coisas ao homem, o homem fica coxo. Portanto, é um composto de várias coisas. O Mesíliade olhava a humanidade e a cultura dessa maneira. E era sobre esse prisma que ele considerava a ordem cósmica. Aquilo que o Mesíliade defendia é exatamente e justamente essa ordem cósmica, a ordem das coisas, a ordem da vida. Utilizando para isso o estudo que ele fez na Índia, enquanto praticante de yoga, de filosofia, ao estudar o sânscrito. Porquê? Porque ele procurava essa ordem. E hoje nós olhamos exatamente para isso. Não, nós temos de olhar essa ordem, senão a gente perde-se, perdemos como cultura. Isso é extremamente importante. O Mesíliade, na altura em Portugal, e nesse contacto com a família Ferro, que foi o contacto de eleição em Portugal. Teve outros contactos, com certeza, que eu não sei, mas sei que teve. Porque as reuniões não eram feitas só a 4. Havia mais gente, mais convidados. Portanto, o Mesíliade deixou aqui uma marca de alegria, de tristeza, porque a Nina morreu cá, ele entrou em depressão depois, mas conseguiu recuperar, passado bastante tempo, mas conseguiu recuperar. E, portanto, tudo o que ele fez depois, em Paris e nos Estados Unidos, já tem dentro de si um pouquinho da alma portuguesa, que ele levou consigo. Portanto, há uma ligação afetiva, intelectual, entre Portugal e o Mesíliade. Para mim é um motivo de honra e orgulho.